Bem-vinda à live da Realize Aba, Almoce com a gente, onde eu e Ana conversamos com vocês sobre assuntos relacionados à análise do comportamento, mas que não se restringem a. A gente fala sobre política, a gente fala sobre as últimas notícias que estão acontecendo e que atingem, obviamente, a nossa realidade enquanto analistas do comportamento. Você que não é analista do comportamento e está assistindo essa live também vai aprender, porque você vai conseguir aprender a identificar padrões e formular melhores análises em relação ao que acontece no seu entorno. Eu sou a Lidy Queiroz, sou psicóloga, doutora e mestra em Teoria e Pesquisa do Comportamento, especialista em gestão de pessoas, em ACT e em OBM. Trabalho com gestão comportamental para negócios. Meu nome é Ana Arantes, eu sou psicóloga, analista do comportamento, mestre em educação especial, doutora em psicologia do comportamento e da cognição, especialista em ABA, especialista em ACT e trabalho como supervisora de ABA e como consultora para equipes e também como treinadora de profissionais e supervisora didática para a formação de profissionais de ABA que querem se certificar. Jesus. É ótimo. E isso tem a ver, eu sempre gosto de fazer referência às nossas titulações e apresentações, porque pessoalmente, talvez não seja a tua história, mas pessoalmente eu sempre tive muita vergonha de falar sobre as formações e os títulos que eu tenho, porque vai parecer que essa menina é snob, né? E eu entendo hoje o quanto que isso está cercado de uma ideologia de gênero e tudo mais, e o quanto que justamente toda essa dedicação, todo esse, caminho faz diferença na profissional que eu sou hoje. E eu acho que a gente já acaba entrando também no assunto da nossa live, que eu queria intitular, nem combinei contigo, mas de Aba Elite. Né, que é a aba de elite. Aba de elite, né? Então eu acho que o que a gente vai conversar aqui hoje... A tropa de elite tem a aba de elite. Então, a aba de elite. Na minha planilha, inclusive, de servindo a isso. E via de regra, quando a gente fala dessas coisas, fala dos títulos e fala da necessidade de formação, o que a gente costuma receber de retorno não é a maioria, mas o que a gente costuma receber de retorno é: Eu concordo com vocês, eu entendo o que vocês falam, mas isso é elitizado. Então, eu acho que, primeira coisa, vamos definir operacionalmente, né? Quando a pessoa está usando isso é de elite, isso é elitizado, nesse contexto, o que ela está querendo dizer? Quais são os estímulos antecedentes que estão controlando esse tato? E é interessante tu fazeres essa pergunta, porque enquanto a gente estava organizando, né, o raciocínio para conversar aqui hoje, eu numa consultoria essa semana, o cliente falou: eu quero fazer uma determinada ação de marketing, porque a gente vai divulgar. Aí eu disse: show! Qual comportamento você quer que a pessoa que vai olhar para sua postagem emita? E aí não saía, enfim, a gente foi trabalhando. E aí tu tá perguntando, né, do meio, o que faz uma pessoa dizer: mas isso que você está descrevendo, que precisa ter para poder ter qualidade, é elitismo, porque poucas pessoas têm acesso a isso, só pessoas que estão em determinadas regiões do país, ou em determinadas cidades, ou só pessoas que têm dinheiro para pagar. Isso. Né? Então, quando a pessoa diz: isso é elitismo, ela está querendo dizer: eu percebo que isso é só para quem mora no Sudeste, tem dinheiro para pagar e não precisa trabalhar. Enquanto estuda. Né? Então, assim, esse é um tato mais ou menos coerente com a realidade, né? Então, quando tem função de tato, a gente vai argumentar de um certo jeito aqui já. Mas o que a gente vê também, muitas vezes, é que esse
né? Ah, isso que vocês estão falando é elitismo. E não tem função de tato. Não está sob controle de um estímulo antecedente do ambiente. Está sob controle de uma operação motivacional que tem uma consequência específica. Que essa consequência específica ou é a retirada de uma aversividade, isso aí que você está falando me deixa desconfortável, ou é uma punição para, né, tem uma função de punir quem está falando isso aqui, né? Então tem uma função de contracontrole. E é interessante porque assim, ok, mas se eu tô desconfortável, tá bom, eu vou lidar com o meu desconforto de outra forma. O problema é que não apenas você acessa esse conteúdo, muito provavelmente as pessoas para quem você presta serviço vão acessar, e essas pessoas vão aumentar o número, né, o número de contato que você vai ter com o que é AVC, porque você vai ser questionada. Ah, porque eu vi um vídeo da Ana que ela falava isso e fez sentido. Ah, eu li uma postagem no canal das meninas, então alguém mandou pra mim um vídeo da Ana. E aí é mais alguém. Um vídeo da Ana. A Mari falou um negócio que eu chorei da risada outro dia. Ela falou assim, você dá pra ela uma raiva pra passar e um recurso pra guardar na prateleira, você tem um vídeo. Você tem um vídeo, que aí ela guarda, enquanto ela tá arrumando as coisas dela. Porque tem uma motivação pra poder arrumar as coisas de volta na prateleira. Então vou lá e faço um vídeo. Então é a raiva. Então, por favor, continuem comentando. Mas eu entendo que aqui, assim, o que a gente vai fazer é o que é que acontece e por que isso pode acontecer diferente. Porque o que eu percebo, às vezes, Ana, é que isso é utilizado, essa fala de aba de elite, ou profissionais de elite, ou pessoas que querem elitizar a prestação de serviço em aba, elitizar a formação, manter aquilo ali no núcleo, numa panela. Então, todas essas falas, todas essas frases, elas são um tijolo numa muralha, né? Elas constroem esse escudo onde você acha que você pode se esconder. Elas têm essa função de contracontrole, né, que é eliminar a fonte de aversividade. Exato. Ou de controle aversivo. E elas também têm, né, função de esquiva, que é evitar tomar contato. Com estímulos aversivos, com contextos de desconforto. Então eu vou lá e grito que é pra ver se você para de falar. Exato, mais ou menos isso. Então, quando a gente vê esses comentários que de vez em sempre. Então, toda vez que a gente fala disso, tem pelo menos um ou dois. Sempre tem. Não é só isso, não é a maioria, né? Não é de pessoas que a gente entende que tem um embasamento teórico conceitual para falar sobre isso, mas sempre tem. Né? Então, vocês estão falando uma coisa para tornar a área elitista, ou seja, ela está acusando a gente de fazer reserva de mercado. No final das contas, é isso que ela está querendo fazer. Sim. Né? Sim. Então, começa por aí. Ou, né, eu identifico que o que você está falando é correto, que tem algum valor ali. Porém, eu também identifico que o meu comportamento é exatamente o contrário disso aí. Você vê que tem uma dissonância aqui, a boa e velha dissonância cognitiva. Toda dissonância cognitiva é, na verdade, uma sensação de desconforto. Eu preciso, né, quando a gente está em desconforto, a gente está em contato com aversivos, a gente se comporta para encerrar isso, né? E no futuro para evitar. Então, o que eu faço para voltar na minha consonância? Né? Eu começar a voltar para o equilíbrio e falar, não, peraí. Que elas estão falando, a verdade é que tá errado. Que aí... Então, o que eu vou achar para encaixar, né, para reafirmar a minha crença? Exato. É elitismo. Tá vendo? Que elas estão fazendo reserva de mercado. E aí, como a gente, desde a live número 1, né, desde o vídeo número 1, a gente se propõe a conversar com
as categorias, né? A categoria das pessoas que querem melhorar, que se sentem desconfortáveis. Então, nossa, isso que a Ana falou faz sentido, mas eu não tenho exatamente a OM para ir lá brigar ou comentar ou dizer, mas veja bem, você tem que olhar também pro mundo, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Acho que essa é uma frase que a gente vai comentar já. Essa é uma das regras que resolvem a dissonância cognitiva. Eu tô dando o melhor de mim, né? Eu estou fazendo o que eu posso, eu estou dando o melhor de mim. Mas você que tá aí guardada, né, nesse desconforto, é com você que a gente quer conversar. Então é com você que a gente quer tirar desse lugar e dizer que tem um caminho. Existem inúmeros caminhos. E aí, quando a gente estava conversando, tu disseste que primeiro tem que fazer o quê? Eu acho que a gente vai olhar para esse problema, né? Por que existe tanta resistência quando a gente afirma categoricamente, embasado em evidências, que formação de qualidade e regulação da prática são as únicas maneiras da gente garantir oferta de serviços analítico-comportamentais de qualidade que realmente façam, né, a diferença na vida das pessoas. Então, quando a gente diz isso, a gente tem essa reação, que eu analiso em dois contextos. Um é o indivíduo, né? O indivíduo que se comporta, um indivíduo que foi lá e escreveu, né, uma resposta, né, a isso. E eu estou analisando a função dessa resposta, a função desse comportamento. É isso, de perfeito. Ir lá e dizer essas coisas. Já queria fazer uma pausa aqui, um recorte importante para nota do professor. Esse é um movimento. Então, entendam isso também como parte do processo de aprendizagem do que a gente está tentando, né, passar para vocês, que é o quê? Vamos categorizar do que é que a gente está falando. Então, recorta. E, ao categorizar, você coloca qual é a ação. Não é assim, porque aquela pessoa é raivosa, porque aquela pessoa é incompetente, porque ela sai comentando. A gente é analista do comportamento. A gente vai analisar funções comportamentais. Do que a pessoa fez, né? Você viu. O comportamento dela. Né? Então, a gente analisa comportamentos e a gente também consequencia comportamentos, não pessoas. Né? E a gente faz intervenções em comportamentos, não em pessoas. Tá? Então é importante primeiro olhar para isso. Não é assim, então eu sou uma porcaria de pessoa porque eu não tenho dinheiro para estudar lá em São Paulo, porque... Calma. Recorta. Segue. Então, essa primeira análise no nível do indivíduo que se comporta, eu acho que é essa que a gente acabou de fazer, né? Então, isso cria um desconforto, porque existe uma disparidade ali entre valores percebidos e comportamentos observados, e aí, para, né, reforçar a crença e diminuir isso, tem essa emissão de contra-controle, de esquiva, né? Ok. E aí a gente tem um nível maior, que é o nível do contexto em que este comportamento acontece, né? Então, quais são as condições ambientais que permitem ou que aumentam a força desse tipo de comportamento? E isso é importante, olhar para esses dois grupos, né? Olhar para dentro. E olhar para fora, níveis de análise, isso. Realizar esses dois níveis de análise, o individual e o contextual, né? Porque te tira do extremismo. Do tipo, você não quis, você não faz porque você não quer, porque você não quer. Isso é desculpa de quem não quer estudar. Isso é desculpa, porque se eu conseguir, você também consegue. Então, essas falas, elas têm a mesma função daquela lá. Né? Então, na hora da raiva, a primeira resposta é sempre essa, tá, gente? A gente sabe disso. Quando a Lidy falou, eu tinha medo de falar todos os meus títulos, porque parece que as pessoas acham que a gente é arrogante quando fala isso. A minha primeira, o comentário que eu fiz em privado, mas não
falei em voz alta engraçado que as pessoas que reclamam que a gente é arrogante porque fica vomitando o título são justamente aquelas que não têm os títulos para vomitar, né? E que estragam, e que mancham a abordagem, a profissão. E esse é o impacto que, se o mal que você fizesse fosse circunscrito em você, mas o problema é a mancha que isso traz. É isso, porque comportamentos de pessoas modificam o ambiente, esse ambiente modificado afeta todo mundo. Afeta todo mundo. É igual não vou tomar vacina, se só você morresse, tava ótimo. Não vou dar vacina pro meu filho, então não leva ele na rua, né? Não bota ele no parquinho, não leva ele na escola. Então, e aí nessa análise do contexto, a gente tem que olhar para várias coisas acontecendo ali, variáveis em várias variáveis em vários contextos diferentes, né? Algumas delas que a gente não controla. Então a gente tem que saber quais são as variáveis que a gente não controla, porque a gente vai ter que trabalhar ao redor do trem, né? Quais as variáveis que a gente controla, mas a gente não controla se a gente estiver sozinho, se a gente quiser trabalhar sem fazer política ou sem ter dinheiro suficiente para, né? Se eu fosse um bilionésimo do Jeff Bezos, eu já tinha ido lá, comprado todas essas merdas e falado, vamos lá, gente, agora essa parte não tem. Não tá tendo pra eu resolver sozinha, então é uma coisa que eu não controlo. Dilema dos comuns. O Denilson chegou. Estamos Tava com saudade. Oi, paixão. Hoje tá correndo também ou hoje vai ficar? Eu acho que é quando ele tá com o neném. Na semana passada. Quando ele tá com o neném, ele fica. Então, isso que tu estás trazendo é absolutamente relevante, porque entra de novo numa outra categoria, que é quais são as variáveis que eu controlo, quais são as que não estão sob o meu controle, que decisões eu posso tomar a partir disso. Porque a Ana hoje fez uma pergunta que eu até anotei. Dá bem, porque eu não lembro. Essa, amiga. Ótimo, que travou a tela bem na hora. Que quando a pessoa fala, eu tô dando o meu melhor, né? Mas dadas as condições, muitas coisas eu não controlo, então eu tô dando o meu melhor. Eu tô fazendo o que eu posso dentro da realidade. Dentro da realidade que eu tenho, eu tô dando o meu melhor. E aí o resto da pergunta é pra você pensar. O seu melhor é o melhor que o outro precisa? Eu tô dando o meu melhor, mas o seu melhor é o suficiente para oferecer um serviço de qualidade que de fato vai mudar a vida daquela pessoa, vai ser significativo para ela. Exato. Pensar sobre isso é salutar, inclusive para quem já tem as titulações que tem que ter. Sim. Então, essa não é uma pergunta no sentido acusatória, né? Você precisa pensar... Nós precisamos constantemente autoanalisar, além de análise externa, fazer a autoanálise do tipo, eu estou dando o meu melhor? De que já começa daí. Eu estou dando o meu melhor? Sim. O melhor que eu estou dando é o melhor para o outro? Porque às vezes o melhor que eu dou prejudica, atrasa, atrapalha, interfere na vida do outro. E isso é tão complexo da gente analisar, não existem soluções simples, respostas simples para problemas complexos. Que quando a gente faz isso, de vez em quando aparece uma mãe que diz assim, mas só que se faz isso, fica muito, já é caro do jeito que tá. Se as pessoas tiverem que estudar o tanto que precisam estudar e fazer... vai ficar ainda mais caro e aí o meu filho não vai ter atendimento dessa maneira. Daí vocês vão procurar no meu feed o vídeo que eu fiz, porque se eu usar este mesmo argumento para medicina, não tem médico mais para mais ninguém. Falta, é difícil marcar consulta, inclusive no plano de saúde você leva meses. Tá pagando e ainda assim você tá com acesso sendo limitado, além atrasado. de horas que você espera. Porém,
né? Se a gente fizer um comparativo, a disponibilidade desse profissional e o quanto as pessoas conseguem acessar. Pois é. É imensamente, não vou nem dizer onde é comparar a minha conta bancária com a do Jeff Bezos, basicamente. Tá? Ninguém nunca disse que para resolver o problema de faltar pediatra no postinho, eu tenho que diminuir o critério de formação do médico pediatra. Nunca vi ninguém fazer esta argumentação. Então você vê como essa argumentação ela é não só fraca no sentido de que ela não, de fato, ela não descreve algo que está controlando, né, que está influenciando o problema. Isso. Como ela é uma narrativa útil para manter o status quo. Ela é uma narrativa útil pra gente falar, não, tá ótimo. 2 anos, ótimo. Um cursinho 360 horas pra ser supervisorada tá mais do que bom. Pois é. Porque senão vai ficar muito caro. Já tá caro, né, gente? Então, quando eu mantenho isso... Então, aquela pergunta que a gente sempre faz, e faz tempo que a gente não faz, é melhor a gente retomar. A quem isto serve? Beneficia, né? A quem isso beneficia? Quem é beneficiado quando você diminui ao máximo os critérios para que alguém seja considerado capaz de exercer uma determinada atividade? Sim. Então, quem que gostaria muito que a mão de obra de aba fosse o mais barato possível? Eu não vou falar, eu só falo disso. Né? Quem que quer pagar R$38 por hora de atendimento? Por sessão de aba. Então é isso. Mas tem outra galera também que se beneficia disso e muitas vezes esses 2 grupos estão em conluio. Tá? Né? Procura por aí faculdades operadora de saúde. Tá? Universidade operadora de saúde. Que também existe. Que também existe. Então assim, também tem um outro grupo que é esse grupo que quer vender essa formação. Porque eu posso vender barato. Se eu quiser, eu vendo assim, falar pra vocês que a proposta que eu recebi outro dia para dar um módulo de 30 horas numa dessas Fafunk. Meu currículo, R$50 a hora aula. Aí, como você é mulher, você não acha que deve colocar um preço adequado no seu serviço. Você fala, mas acontece que o mercado tá assim mesmo. Né? Então, o serviço que você tem que se dedicar, se você, enfim, né, gosta, se identifica com a área da análise do comportamento, se você concorda com o que o Skinner fala e outros infinitos analistas do comportamento publicam, se você concorda, você automaticamente deve fazer parte da resistência. Então, eu vim até com a caneca do Star Wars, a tua caneca, porque é sua função não silenciar diante dos ataques agressivos que te fazem duvidar da sua própria habilidade, capacidade e escolha. Exato. Então você precisa ser capaz de fazer frente a isso e fazer uma voz ativa, quanto mais comunitária melhor, de lançar luz, ou seja, fazer o estímulo discriminativo, né? Trabalhar ali o estímulo discriminativo para destacar a importância cada vez mais urgente de se compreender padrão de comportamento humano, para que não aconteça. A gente consegue pensar em tantos mil exemplos que não dá nem para falar aqui. Porque, como tu estava dizendo, o povo que votou os latinos que votaram no Trump e que estão, mas eu não sabia que ele ia fazer isso. Meu irmão, o primeiro governo dele, ele fez, ele fala abertamente, onde é que você não vê? E a gente pode pegar em números, mas, voltando também para um outro ponto importante que a gente também sempre fala, vamos começar com as condicionais matemáticas lá, tá? As condicionais
se você está dando o seu melhor, se você não tem controle sobre as possibilidades de melhorar a sua prática, ou seja, estudar, se dedicar por N motivos da sua realidade. Então, será se não seria melhor você trabalhar com outra coisa? É o verdadeiro não sabe brincar, não desce pro play. Porque você se lasca um monte de gente no seu entorno. E é uma das habilidades, das maiores e mais importantes habilidades de compaixão e autocompaixão. Você abrir mão porque o que você está fazendo tem consequências para as outras pessoas ou para você. Mas eu adoraria, Ana, ser supervisora ou coordenadora. Você adoraria tanto que você consegue esperar? Não, precisa ser agora, porque eu sou arrimo de família. Ok. Quais outras atividades que a gente pode pôr no lugar aí para que você mantenha o seu padrão de vida e da sua família enquanto rola um plano para você não tem, porque não tem. O dinheiro que minha família tem hoje, o dinheiro que eu consigo ter com esse trabalho que eu realizo, eu não consigo fazer com outra coisa. E também, eu já investi um monte de tempo, eu faço um bom trabalho. Quais os parâmetros de bom trabalho que você tem? Você tem a medida qualitativa? Eu tenho. Cadê? Todos os meus clientes, eles são satisfeitos com o que eu faço. Quais inventários de satisfação de cliente que você está usando? Sim, a gente não faz diretamente. Então você não tem esse dado? Eu tenho. Não tem. Eu tenho. Não tem, querida. Você é analista do comportamento? Eu sou. Então você sabe o que é um dado comportamental. E qual é a fidedignidade? Mas então eu vou pegar aqui as mensagens que os pais me mandam dizendo que se você mandar alguns inventários, alguns questionários que eu vou passar para você, para eles, e a gente tabular esses dados, a gente pode conversar. E aí ela vai sair daqui sorrindo, e daqui a meia hora ela vai me mandar um WhatsApp dizendo que, infelizmente, nesse momento é muito difícil para ela fazer supervisão, então ela vai suspender nesse momento. Então, assim, foi super improv, você não tem noção. Total, porque realmente a gente virou e começou a representar. Então, assim, gente, quem é minha cliente sabe disso, quem já sobreviveu a este tipo de... Não, você não tem, porque eu corto mais. Não, você não tem. Você é analista de comportamento. Então, você sabe do que eu tô falando. Não aceita que dói menos. Basicamente, isso é. Então, assim... Fernanda Torres, a gente vai vir de Fernanda Torres. Nossa, imediatamente. Mas eu não fiz nada. Quase não fiz nada. É a coisa mais difícil do mundo. É sim. Então, quando a gente fala assim, olha, precisa de todo um conjunto de habilidades para chegar nisso. Então, essa é a intervenção no nível individual. Eu preciso, prover um conjunto de habilidades aqui, habilidades de compaixão e habilidades de flexibilidade para eu poder chegar neste lugar de competência, compaixão e ética. E se sentir genuinamente satisfeita, feliz por estar trilhando o caminho que é valoroso para você. Porque quando você constrói a barreira, então quando você fala, eu estou fazendo o melhor que eu posso, mas veja, a realidade brasileira é outra, mas tem muitas famílias que não podem pagar. Mas quando você faz isso, você perpetua a sua permanência num lugar de sofrimento, de inflexibilidade psicológica. Porque, gente, se não tivesse doendo, dói porque importa. Dói porque importa. Se não tivesse doendo, não haveria operação motivadora suficiente, para passar o limiar do engajar num comportamento que tem um custo de resposta alto e continuar e aumentar a frequência desse comportamento.
certo? Então, essa operação motivadora só acontece se eu tenho um reforço, né, importante ali. Exato. Então, ou o reforço importante é porque você se diverte falando besteira na internet, e eu não acredito que seja o caso de todo mundo, só de alguns. De alguns. Ou o reforço importante é retirar esse desconforto, né, fazer com que esse aversivo, né, deixe de existir, saia do caminho. Reforço negativo, então, gente. Reforço negativo contra controle. Contra controle. Exatamente. Né? Então, se você tem essa dor, você se importa tanto, é importante para você que você veja a qualidade do seu serviço, que você veja. Agora que eu vi que uma dos nossos likes está no verde, se a gente tiver com cara de doente, é porque uma dos nossos highlights tá no verde, tá? Sei lá por quê, não me pergunte, mas tá. Voltando. Então, se você acha tão importante ver a qualidade do seu serviço, se você acha tão importante que a sua prestação de serviço, o seu trabalho, aquilo em que você investe boa parte da sua vida, realmente chegue nas pessoas e produza mudança, melhore a qualidade de vida, melhore o desenvolvimento, isso é o valor. Esse é o valor importante. É com isso que você tem que tomar contato. E se perguntar. E aí você não tá tomando contato, você tá fazendo esquiva. Porque você tá com medo, porque dói, né? Eu não quero olhar, porque deixa do jeito que tá, eu vou esconder isso aqui um pouquinho mais embaixo do tapete. Nossa, você precisa ver, o meu trabalho faz milagres. Então, realmente então, não tá. Né? E aí se pergunte, o que você estaria fazendo se você estivesse se comportando de acordo com o que é importante para você? Porque uma coisa que eu aprendi lá fazendo especialização em ACT, vivendo o caminho de sair do movimento de inflexibilidade psicológica e entrar no meio da Matrix e notar. Então, esse movimento, ele me colocou para o que é importante, o que é que eu estaria fazendo e a aceitação radical nesse processo e que vai ser difícil. Não é porque você fala, então tá bom, agora eu vou estudar, vai ser maravilhoso. Gente, é horrível estudar não sei quantas horas da noite, ler quantos 1000 artigos. Mesmo que seja uma área que você gosta, é maravilhoso agora. A gente vai se preparar para uma live, a gente vai, tá aqui, um monte de coisa. É maravilhoso, porque a gente pega um assunto que a gente quer falar naquele momento. Mas para isso a gente foi obrigada a passar por um monte de coisas. Exato. Quando a gente fala da habilidade de abertura radical, a gente está falando dessa habilidade de construir operações motivadoras no seu contexto que sejam fortes o suficiente para você enfrentar aversivos. Isso. E chegar em um reforço que pode demorar para acontecer. Portanto, o seu comportamento vai ter que ser mantido até lá por pequenos reforçadores de natureza verbal. É você falando, eu preciso disso. Isso é importante para mim. Então tá sendo difícil, mas tá doendo, mas agora tá doendo do jeito certo. Sabe a dor que cura? Isso. É essa dor. Então, quanto mais tempo você perder, quanto mais tempo você perder tentando justificar que o trabalho que você faz é bom, fortalecendo sua esquiva, fusionando com essas coisas inadequadas, se engajando em repertórios de fuga e esquiva, né? Quanto mais tempo você ficar nesse movimento, vai doer do jeito errado. Durante mais tempo. Porque também tem outra coisa, você gasta energia e tempo procurando pessoas que falam igual a você para dizer, viu, aí a gente concorda. Então, elas aqui estão erradas, ou aquele outro grupo. Você produz aquela mini comunidade verbal que fica reforçando, né, a crença inadequada do outro, ou a crença inadequada coletiva ali, né, que a língua inglesa tem um termo ótimo para isso, que é circle jerking. Tá um batendo punheta pro outro, sabe? É isso que acontece. E
esse tipo de contingência de grupo é o que a gente vê em cultos, em famílias nucleares, né, com problemas mentais, em algumas religiões, mas principalmente em grupos de radicalização política. Porque se eu saio desse meu grupinho aqui que fica me reforçando, é muito desconfortável. Meu Deus do céu, né? Eu vou ter que sair desse negocinho aqui e ter que conversar com uma pessoa que discorda de mim. E agora, no lugar onde eu tô, eu tenho uma ilusão de competência. Porque eu tenho essa galera. Me abrir para o desconforto de, veja, eu preciso estudar mais porque talvez eu não saiba. Ai, você vai tirar o band-aid daquele pus podre fedorento que tá ali debaixo e antes dele cicatrizar, vai feder muito. Vocês já tiraram o dente do siso com abscesso? Oh, Deus, já. É uma coisa, deve ser a coisa mais, eu não sei, porque eu nunca parei ninguém, então, mas eu já tive pedra na vesícula, eu vou falar pra vocês que tirar o dente do siso foi pior. Ai, eu tenho que tirar a pedra da minha vesícula. Tire antes que ela fique do tamanho da minha, mas enfim. É um horror, eu não quero passar por aquilo de novo, e provavelmente se eu tiver que, eu vou ficar arrastando de novo até não poder mais. Mas, gente, o tamanho do alívio que vem depois. Gente, é um negócio. Denilson, eu tô falando um pouco contigo, mas eu quero saber qual foi o resultado do chá revelação da neurodivergência. Depois você conta a sua avaliação neuropsicológica. A sua avaliação. A minha eu já contei pra todo mundo. Ele tá dizendo, confesso que vocês são o meu controle ético. O que a Ana e a Lid vão dizer se eu fizer isso? Mas é importante você ter um lugar para olhar, mas também não levar como verdade absoluta. Então, esse lugar de instabilidade é o lugar em que você precisa fazer morada. Como assim? Não existem certezas. Não existem. Existe o quê? Você ficar olhando para dentro e para fora. Então, é a autoanálise, a análise do cenário externo e outras pessoas que podem analisar o seu comportamento. Então, é todo esse movimento. E aí, retomando lá o que eu estava dizendo que eu aprendi na época da pós-DIACT, é que eu tinha a ilusão que era assim, eu só quero que isso acabe. Então, quando a minha empresa começou a quebrar, a falir, eu fechava e dizia assim, eu só queria dormir até isso passar. Eu só queria que isso passasse. Na primeira fase da minha terapia, assim, que eu comecei a perceber que não ia passar, foi absolutamente desesperador, porque eu não queria aceitar. Eu tinha uma vida antes que eu gostava. Ou seja, talvez o lugar que você tá, você goste, mais ou menos, né? Tipo, mais ou menos, porque de vez em quando... E aí, quando eu percebi que não ia acabar, é quando você entra em desesperança, né? É quando você vai para o processo de aceitação e fala, ok, não vai passar. O que eu posso fazer com isso? Vou lutar do jeito certo. O tempo que eu passo me escondendo, chorando, brigando, justificando ou procurando pessoas que dizem ai, olha o abuso, sofreu validação social, não Lid, você estava certo, você foi ótima, você não sei por que isso aconteceu com você. Quanto mais eu engajo nesse tipo de coisa, menos eu engajo na minha observação e me colocar isso e caminhar num lugar que é melhor. Então, quando a gente fala essas coisas, é para você que quer melhorar. A gente sabe que você vai passar por um período difícil e que depois vai ficar difícil diferente. Então, esse difícil que você tem hoje muda quando você tem quando você se comporta de acordo com o que é importante para você. É o que eu mais próximo que eu conheço de felicidade. Porque todo mundo que me acompanha deve saber que eu estou fazendo planilha, né? E que essa planilha, piriri, vai ser isso, vai ser aquilo, é o caminho, a verdade, a vida, o sol e o universo inteiro, é o planeta, a galáxia. E eu tô exausta, dor nas costas. Hoje eu esqueci, mas eu tô usando munhequeira pros meus punhos. Então, é horrível,
Mas era mais horrível o desconforto que eu estava sentindo em perceber que o meu trabalho estava limitado porque eu não tinha uma ferramenta, um instrumento de análise que mostrasse para as minhas clientes o quanto que elas precisam olhar para números. Sim. São desconfortos, mas é totalmente feio. Porque agora a planilha tá feia. Mas eu digo, olha, a mulher não tá pronto, mas deixa eu te mostrar aqui, tem que conversar sobre isso aqui. É aquele desconforto útil, né? Porque não é só falar, você tá errado, você tá falando menos. Não. Olha, nós temos problema aqui, mas a gente vai resolver. Então não é só apontar problema, é apontar problema e discutir soluções, engajar nelas e resolver o problema. Certo? Então, no nível da intervenção individual, a gente precisa desenvolver habilidades de flexibilidade. Precisa ser capaz de estar em contato com o desconforto. Precisa ser capaz de fazer análises funcionais do seu próprio comportamento. Precisa ser capaz de entender por que uma coisa é tão reforçadora para você. Qual o valor que está tornando isso, né? Esse estímulo reforçador. Esse estímulo reforçador coloca você em contato com o que é importante para você. Isso. Né? E se a conclusão que você chegar te deixar infeliz, é porque você tá em esquiva. É isso. Você tá em esquiva. Você tá em esquiva. Você tá indo, seu valor tá aqui, você tá indo pra lá. Você tá se afastando do que é importante. Você tá se afastando dele, você não tá se movendo em direção a ele. E refazer essa rota dói. A Silvia dizendo, eu tento fazer a todo momento. É isso. De vez em quando, a gente se encontra do outro lado. Porque eu me lembro que a primeira vez que eu vi a Matrix lá, eu disse, Ana, então agora a gente sai do lado esquerdo pro lado direito? A Ana, não, gata. Você vai ficar agora indo e voltando. Você não vai ficar presa num canto. Mas você, né, trabalha, agora eu sou uma pessoa com flexibilidade. Daqui a pouco você tá inflexível de novo. Porque é flexibilidade, gente. Entendeu? É flexibilidade. Não adianta você deixar de fazer uma coisa só assim e deixar de fazer uma coisa só assado. É inflexível do mesmo jeito, você só mudou de regra. Então, quando a gente fala de habilidade de flexibilidade, é entender que há momentos em que eu preciso de verdade fazer um esforço para entrar em contato. Há momentos em que eu tenho que identificar em mim, agora eu não dou conta, agora não quero. E eu vou ficar fazendo a minha esquivinha aqui um pouquinho, porque eu preciso, né? Ou porque eu preciso fazer essa esquivinha aqui, porque eu tenho que entrar em contato com outro desconforto que não tem a ver com esse aqui. O momento Ou né? Eu estou já há um tempo nesse desconforto, deixa eu dar uma respirada. Né? Então, assim, a vida, ela acontece, não é só isso. Porque a gente fica aqui 1 hora por semana falando com vocês do mesmo assunto, parece que a vida é só isso, não é, gente. Não é. Né? Então, só esse dia tem outras 23 horas, a semana, então, tem 24 vezes. E aliás, eu queria que vocês... nossa, Silvia, vou já comentar o que tu falaste. Eu queria que vocês acompanhassem, assim, vou fazer igual o show de Truman. Quando eu entrar aqui, eu vou deixar gravando. Quem quiser assistir bem, quem não quiser assistir, amém. Mas as conversas que a gente tem pré-live, que elas são mais soltas. Eu gravei uma onde eu vou botar pra vocês no meu perfil. Eu botei pra gravar aquela hora que a gente tava batendo papo aqui, né? Que a gente tava sentado no chão ali batendo papo. Eu gravei um pedaço, eu vou botar no meu perfil para vocês verem como é que é. É ótimo, porque a gente conversa sobre todas as coisas. A Ana fez um vídeo no feed dela falando sobre o tempo e a robustez da formação de um pediatra, né? E o esforço, o acompanhamento que ele precisa ter supervisionado, o autodesenvolvimento constante, contínuo, e a gente está cercado de notícias desastrosas de pessoas que atuam em condições que não deveriam estar atuando. Médicos, pilotos, né? Então é muita coisa.
Silvia, ela está dizendo que é muito rígida e que isso gera uma exaustão. Exatamente. Mas é isso. O primeiro sintoma de que você está rígido é exaustão. É burnout. É burnout. E aí, eu indico uma boa terapeuta ACT. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. Gente, ACT na vida de todo mundo é lindo. Depois, entender sobre molduras relacionais é fundamental. Tu queres falar do artigo, é isso? Não, era só... a gente foi catar, né? Então nós temos essa ideia aqui e vamos ver se acontece. Então, um dos que eu trouxe, porque eu acho que é importante, é um estudo, a Helena bota lá depois, sobre, do Job M, claro, jornal de Job M, uma avaliação da magnitude de incentivos monetários. Porque a gente tem essa regra de que se eu oferecer um incentivo, um prêmio para melhorar algum tipo de desempenho, eu vou ter melhores desempenhos. E quanto mais dinheiro eu oferecer, mais a pessoa vai desempenhar. E esse artigo tem 2 estudos que provam que não é assim. O que eles fizeram? Eles deixaram os participantes dizerem quais eram as metas de incentivo deles. E aí dos 12, 13, um não conseguiu chegar, todos os outros conseguiram chegar com um incentivo que é assim... minúsculo. Irrisório. Nos estudos eles usaram, a média do que os participantes escolheram foi $2, $6. E a média dos incentivos monetários que outros estudos que estudavam isso estavam usando era $18, $20. Então, tudo isso para quê? Para eu dizer para vocês que quando vocês dizem para mim, porque agora qualquer mané quer ganhar R$20 mil, saiu da especialização ontem e onde já se viu, elas querem ganhar uma fortuna agora. Gente, quem está inflacionando? Por que elas pedem R$20 mil? Porque tem quem pague. Porque tem gente pagando. Porque tem quem pague. Tá. E aí tem a outra lado da moeda. Se elas pedem R$20 mil, elas estão estabelecendo essa meta. Quer dizer que se você quer exigir o 100% de qualidade delas, provavelmente é esse o preço. É isso. Né? É esse o preço que essa formação de média que elas têm. Imagina quando vai custar, quando a formação for boa mesmo. E aí entra mais uma vez nesse movimento de que a gente precisa olhar para o lugar certo. E analistas do comportamento, quanto mais bem informados, maior a probabilidade de saber para onde olhar. Por quê? Porque muitas vezes você faz o esforço de contratar essa pessoa por R$20 mil, você não sabe o que pedir, você não sabe avaliar se o trabalho está sendo feito do jeito certo ou não, você fica ali na expectativa, não tem ninguém reclamando, então tá bom. Você não sabe mensurar, você não sabe fazer nada. Você não sabe organizar o ambiente em que aquele trabalho possa ser feito neste nível de qualidade. Né? Exatamente. Então realmente é caro. E é caro mesmo. É caro mesmo. Né? Se você comprar um Porsche e deixar ele parado no sol e na chuva durante uma semana, talvez não seja uma boa ideia comprar um Porsche. Né? Então eu acho que esse estudinho é uma gracinha. Aí o outro é justamente outro nível de análise que a gente estava fazendo. Então, ok. Mas então quais são os contextos, os ambientes, os tipos de estímulos que estão permitindo que essas coisas aconteçam ou que, né, aumentam a força desses comportamentos, ou seja, a probabilidade deles acontecerem. E aí a gente tem de novo a coisa de mas não tem jeito, porque é assim mesmo, porque a área não é reconhecida como profissão, porque não tem regulamentação, porque a analista do comportamento quer fazer tudo que nem os gringos e a realidade do Brasil é diferente. Então a gente tem essas narrativas todas, né, que servem para, de novo, evitar que a gente
intervenha no status quo, porque este status quo, o estado das coisas está sendo em benefício de alguém, senão não estava instalado, certo? Isso. Alguém com poder de estabelecer contingências está se beneficiando disso. Mas como é que a gente vai lutar contra eles? Isso é impossível. Aí eu tenho que jogar na cara de vocês. Vai estar lá no link da bio da Realize, viu, gente? Um artiguinho do Behavior Analysis in Practice de 3 autoras e um autor brasileiras sobre a mudança nas práticas institucionais da Associação Brasileira de Ciências Comportamentais. Mudar práticas institucionais, é disso que a gente está falando. Certo? Se eu estou enxergando que uma instituição que controla o ambiente em que eu tenho que me comportar, ela está estabelecendo práticas que não estão sendo legais para mim, é lá que você tem que mudar. E como é que a gente faz mudança em práticas institucionais? A gente entra na instituição, a gente estuda o que está acontecendo, a gente propõe, a gente faz campanha, a gente faz política. E aí a gente muda as práticas institucionais, a gente vê essa mudança acontecer, a gente mede essa mudança e a gente demonstra como essa mudança foi favorável para as pessoas que fazem parte daquele contexto, daquela comunidade. Exatamente. São afetadas por aquela instituição. Aí eu quero pegar mais um comentário antes da gente encerrar, que é: mas é muito trabalho, só quem atua tem noção. Tenho tantas considerações para fazer com essa frase, mas eu vou tentar dar uma amarrada nas coisas. Eu acho que é muito trabalho. Então, vamos pegar esse pedaço da frase e concordar. É muito trabalho. Eu trabalhei como aplicadora, como coordenadora, como supervisora, como gestora. Eu sei. Como professora, como coordenadora de curso, como treinadora, coordenadora de curso. Jesus, Maria José. Pois é. Eu sei o quão exaustivo é. Não sabia lá atrás. Eu sei. Saber que é muito trabalho precisa ser um antecedente suficiente. Você precisa entrar em contato com esse antecedente para que ele seja ocasião para a emissão de comportamentos que a gente chama como estabelecer limites. Então, se é muito trabalho, quanto de trabalho eu aguento? Quantas crianças eu consigo atender? Quantos funcionários eu consigo administrar, monitorar? O quanto de sofrimento eu consigo aguentar ao esperar 90 dias para talvez eu receber um dinheiro. Então, saber disso, saber que isso está me levando à exaustão, precisa ser antecedente para o comportamento de regular, inclusive, o seu comportamento. Sim. Que aí a gente vai entrando em várias camadas. Regular, de planejar. Porque eu posso planejar. Eu vou dar um sprint agora. Né? O que você fez essa semana? Vou dar um sprint agora. Eu sei que eu vou ficar exausta, então eu vou me preparar para isso. Né? E aí eu vou produzir determinadas coisas, que é o objetivo desse sprint, ou seja, é o objetivo de eu estar disposta a entrar em contato com esta exaustão, com esse desconforto. Uma vez produzido isso, o próximo passo, diminuir, descansar, tirar férias, não sei. Mas é uma programação, gente. Não deixa o Deus dará umas coisas. A gente analisa o comportamento, a gente vive de analisar, né, e prever comportamento. Então é o quanto que você consegue se abrir radicalmente para a mudança. Porque eu preciso, de repente, aprender a me posicionar. Eu preciso perceber que o que eu estou fazendo não está bacana. A gente volta lá. Habilidades, gente. Se eu percebo que eu não tenho uma habilidade, está faltando, eu tenho que ir atrás para aprender. Eu vou aprender
a me posicionar, eu vou aprender a dizer não, que é isso, porque às vezes a gente acaba dizendo sim, porque tadinha, a família, tadinho, o plano, então, vai ser bom o dinheiro pra mim, sei lá o que fez com que a gente não limitasse ali o volume de trabalho, mas passei do ponto, tem até um comediante que ele fala, a gente só conhece o limite depois que a gente passa dele. Então, possivelmente você passou do limite. Bora voltando? Bora voltando. Mas porque eu acho que eu só consigo atender 3, eu já atendo 15. Tá, mas talvez o seu bolso não dê conta de diminuir de 15 para 3. Vamos? Voltando gradualmente. Lembra do gradual, gente? O que a gente faz, tá? É a aproximação gradual do comportamento-alvo. Isso. Né? Isso. É isso. Mas como é que eu vou me manter, então, só com 3 clientes? Não sei, gente. A gente vai sentar a nossa bunda e fazer um estudo. Depende aonde você está, que serviço que você pode oferecer, ou se você não pode oferecer, o que você pode se preparar para poder oferecer quando chegar lá. Né? É isso. Então, isso que a gente precisa fazer. Gente, existe toda uma área chamada coach de carreira, que é para sentar e fazer justamente esse tipo de análise e programação. E depois ajudar a implementar e monitorar essas contínuas. Foi você que ligou? Não foi eu. Não tô com frio, não. Não, eu tô balançando de... tá bom. Mas é isso, gente. A gente precisa encerrar. Obrigada, Silvia, pela tua participação, pela participação de todos vocês que participaram aqui, que comentaram e que colaboraram, porque é conversar que a gente consegue construir. É conversando que se constrói. Então, aceitar que não temos respostas, né? Então, mas tá, Ana, eu entendi que é isso. O que eu faço então? Não sei, amada, bora sentar e vamos desenhar aqui no papel, vamos olhar quais são os contextos, vamos olhar quais são a sua história de vida, vamos fazer vamos coletar dados aqui, bom. Você lembra que o que a gente faz são intervenções individualizadas, personalizadas centradas no cliente? A gente continua fazendo isso, tá? Não é porque você é adulto e entende as coisas que é diferente. Obrigada, queridos. Tchau, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau.